meus amigos, olá, irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Walter e eu estou como pastor da comunidade Hebron em São Paulo, e é um privilégio e uma grande responsabilidade transmitir a vocês mais uma vez o ensinamento da palavra de Deus. E antes de mais nada, eu gostaria de orar, pedir que vocês orassem comigo neste momento, para que nós possamos pedir a bênção de Deus para este momento. Algumas pessoas me perguntam: Walter, você está sentado? A sua preocupação é interessante. É claro que eu estou sentado, porque aqui onde nós filmamos é muito adaptado e não há como ficar em pé. Então, o André está aqui comigo. Fala aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá quando. Boa noite. Tá. Então, nós estamos aqui adaptados e, enfim, temos que ficar assim. Mas o importante é a mensagem, é a essência que será transmitida a todos. Eu espero que seja uma bênção ao seu coração, tá bom? Vamos orar então e pedir que Deus nos abençoe. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos abençoe neste instante e que nós possamos, Pai, termos força do Senhor, e pedimos que o Senhor nos livre do mal. Por isso que pedimos força, Pai, à nossa alma, para que possamos resistir a toda a malignidade, a toda a malícia satânica, e que nós possamos enfrentar o inimigo de nossas almas confiando em Ti e no Teu poder. Nós não vencemos, mas é o Senhor quem o vence através de nós. Senhor Jesus Cristo, o Senhor o derrotou na cruz, mas Ele ainda continua atuando neste mundo, e pedimos que o Senhor nos use para enfrentá-lo, para abrir os olhos de muitas pessoas acerca dos seus ardis, das suas obras, das suas ações, a fim de que o teu reino seja implantado neste mundo com todo o poder, Pai, e que nós, por meio da perseverança santa, dedicada a Ti, e cumprindo a nossa missão neste mundo, possamos realizar a obra que o Senhor nos incumbiu de fazermos com toda dignidade e honestidade, em nome de Jesus. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor nos ensine os Teus pensamentos e os Teus caminhos por meio desta meditação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor eterno. Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que é muito importante. Não ignore os ardis de Satanás, as armadilhas. Não ignore os ardis, as armadilhas de Satanás. O nosso texto base está em Lucas, capítulo 8, versículos 5 e 12, na parábola do semeador. Porém, gostaria, como sempre fazemos, de lermos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, para que nós possamos guardar os objetivos, os alvos da palavra de Deus, os seus propósitos em nossas vidas. Vamos ler. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esses são os objetivos e os propósitos da palavra de Deus.
Como eu disse, vamos meditar então sobre o nosso tema. Não ignore os ardis de Satanás. Lucas, capítulo 8, versículos 5 e 12. Primeiramente, o verso 5. Certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando o quê? As sementes, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Então, repare, são duas ações. Elas caíram à beira do caminho e a primeira ação, logo foram pisadas pelos homens. A segunda ação, comidas pelos passarinhos. Então Jesus explica. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo ele chega de modo repentino, muito rápido, ele chega logo e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. Então, repare, nós temos então o semeador, que é o próprio Jesus, que é a igreja, que somos nós, que lançamos a semente. Para quem? As pessoas. Porém, estas pessoas ouvem a mensagem, mas o diabo chega logo para roubar essa mensagem, para que estas pessoas que a ouviram não creiam e não recebam a salvação. No domingo passado, no dia 26, último de julho de 2020, eu meditei com você que a missão de Jesus também é a nossa. E eu usei como texto Lucas capítulo 4, versículos 18 ao 21. E eu não vou ler esse texto agora, mas se você quiser, depois você pode dar uma pausa no vídeo e ler as Escrituras. E lá você perceberá que Jesus estava cheio do Espírito Santo e ensinava em toda a parte a palavra de Deus. E ele chegou numa sinagoga e todos estavam com os olhos bem fixos nele. Jesus estava sendo elogiado por todos que o ouviam, porque o modo como ele ensinava tornava as Escrituras compreensível a todas as pessoas, de todos os níveis, tanto sociais como educacionais. Todos podiam entender as Escrituras sagradas. E isto era uma marca na vida de Jesus. E por que não deveria ser na vida da igreja nestes tempos que nós estamos vivendo? Só para recordar a missão de Jesus, e que também deve ser a nossa. Jesus, ele veio para levar as boas notícias aos pobres, anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar aqueles que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Não são todas as pessoas, o seu povo. Então, é notório que a missão de Jesus tinha um alvo. Qual era este alvo? Destruir o que o diabo tem feito. E isso está registrado em 1 João capítulo 3, versículo 8. Então,
cabe aqui uma pergunta: o que o diabo tem feito? Como ele tem agido? Como ele age? Eu penso que eu não conseguirei compartilhar com vocês minuciosamente todos os seus ardis, todas as suas armadilhas, mas vou procurar mostrar hoje, e quem sabe a semana que vem, algumas de suas ações maliciosas. O diabo é astuto, malicioso, e ele procurará sempre nos enganar. Por isso, conhecer o inimigo é muito importante, a fim de não sermos enganados por ele e não termos nossas mentes corrompidas, o que nos impossibilitaria de expressarmos uma devoção sincera, honesta, verdadeira e pura a Jesus, o nosso Senhor. Satanás é o pai da mentira, como a própria palavra de Deus explica, ensina e declara. Ele é mentiroso e o seu maior ardil, a sua maior armadilha é nos enganar, é enganar o ser humano. Essa era uma das preocupações do apóstolo Paulo para com os cristãos de Corinto. Você deve reparar o que ele disse em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, da serpente, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. As igrejas hoje viraram um comércio, o comércio da fé, sabia? Vende-se a fé a torto e a direita. E a devoção verdadeira, pura, sincera, honesta a Cristo, convenhamos, hein? Tem sido deixada de lado. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores para que o adorem em espírito e em verdade. Satanás é um inimigo muito imperceptível. E por que não? Astuto. Ele se esconde, ele não faz questão de ser percebido, desde que as suas mentiras sejam propagadas. E ele procura continuamente fazer com que nós tropecemos e abandonemos os princípios verdadeiros de Deus, verdades que organizam nossas vidas no Senhor. Então ele procura fazer com que nós abandonemos verdades espirituais e morais estabelecidos por Deus, ou estabelecidas por Deus, o que infelizmente parece estar escondida para muitos irmãos. Infelizmente, muitos irmãos não percebem isto. Então, a primeira coisa que eu quero declarar a vocês é esta: a ignorância das manobras satânicas pode arruinar, meu irmão, a sua vida como a de seus familiares, de toda a sua família. É triste dizer, mas milhares de vidas preciosas que eram dedicadas a Deus estão sendo desencaminhadas pelos ardis do diabo. Infelizmente, a ignorância, isto é, a falta do conhecimento do seu modo de agir, tem dado a ele uma tremenda vantagem
E ele não se demora a se valer dessa ignorância. O apóstolo Paulo disse que não ignorava as manobras, os planos de Satanás, isto é, as suas estratégias. Ele fala isso em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, que eu vou retirar do contexto, porque lá Paulo fala sobre perdoar um irmão que se arrependeu, mas ele no final diz: pois conhecemos bem os planos dele. De quem? De Satanás. Eu louvaria a Deus se tivéssemos em nossas vidas, em nossas mentes, o mesmo conhecimento de Paulo. Todavia, nós vivemos em um período da igreja em que muitos cristãos parecem rejeitar toda tentativa de ensinamento, toda tentativa de ensino, a fim de que suas mentes sejam divinamente iluminadas. Então não é de admirar que o inimigo de nossas almas e da própria igreja e de toda a verdade de Deus alcance triunfos em tantas direções. Infelizmente, nós temos sido culpados, nós temos sido responsáveis pelo avanço da maldade, porque nós não estamos ensinando a palavra de Deus. Pregamos aí um evangelho triunfalista, positivo, que dá vitória a todo mundo, até mesmo aquele que não quer andar com Deus. Portanto, Satanás tem seus métodos próprios de atuação e ele os segue à risca. Porém, é muito difícil especificarmos todos os detalhes da conduta satânica no seu trabalho de se contrapor a tudo o que é de Deus. Todavia, eu hoje, através desta meditação, e se possível de outras futuras, pretendo mostrar a você uma parte das suas manobras, o modo grosso das suas manobras, a fim de destruir a nossa comunhão com Deus, de esfriar o nosso relacionamento com Ele. Ele procura destruir a ação da palavra de Deus, que é isso que eu quero enfatizar. Ele procura destruir a ação da palavra de Deus na nossa consciência, isto é, na nossa realidade. Ele nos torna confusos. Ele diz: não, está tudo bem, a sua realidade está boa, você está na igreja, você tem uma Bíblia, você escuta. Porém, a nossa realidade com Deus está em frangalhos. E ele procura destruir a ação da palavra de Deus, que revela a mentira de nossas vidas muitas vezes. Ele não quer que a palavra de Deus alcance o nosso íntimo, que poeticamente significa o nosso coração, a parte vital, a essência de nossas vidas. Portanto, em primeiro lugar, esteja certo de que Satanás virá para roubar a palavra de Deus que lhe foi ensinada. Esteja certo de que Satanás virá para roubar a palavra de Deus que lhe foi ensinada. O Evangelho revela o reino de Deus. E isso tudo é como uma semente. O Evangelho ensinando o reino de Deus é uma semente plantada
e que deve germinar, crescer e frutificar, produzir frutos. Porém, a pergunta que faço: em que tipo de solo essa semente cairá? Em um solo próprio para o plantio ou em um solo árido, seco? Em um solo próprio para o plantio ou em um solo árido, seco? Muitos ouvem a mensagem do Evangelho, mas eles não permitem que ela, a mensagem de Deus, caia no mais íntimo de suas almas e também em suas consciências. Seus corações estão por demais ocupados, cheios de preocupações, de ansiedades, e Satanás sabe disso. E o que ele faz? Ele traz à mente dessas pessoas, à sua mente, à minha mente, as inúmeras preocupações e anseios pessoais. Desse modo, ficamos com a mente revolta nessas coisas e a semente do Evangelho não penetra. Ela cai perto da entrada do coração, mas não dentro dele. Por isso é que Jesus diz no verso 5: certo homem saiu para semear, é o semeador, é ele. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram onde? Na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pois ele não é onipresente. Tem até pessoas que dizem assim: quando você for orar, não fale, porque Satanás fica conhecendo as suas palavras e então ele atrapalha. Isso pouco importa. Se você orar segundo a vontade de Deus, ele virá do mesmo jeito. De qualquer forma, Satanás está lá para atrapalhar nossas vidas. No entanto, como ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por não ser onipresente, ele faz uso de quem? Dos seus emissários, dos seus agentes, demônios e até seres humanos, influenciados por ele. Muitas vezes os seus agentes satânicos estão dentro de nossas igrejas, ao nosso lado, revestidos de cristãos, distorcendo as escrituras e fazendo com que você fique descuidado. Enche sua mente com pensamentos idiotas, deixando para que você deixe de lado a mensagem divina, que era própria, que era específica para você, naquele momento específico, naquele momento detalhado por Deus. E ela deveria ter encontrado lugar no mais íntimo de sua vida e da sua consciência. A mensagem específica de Deus era para lhe trazer, sabe o quê? Ajuda, força, poder. Mas você permitiu que Satanás enchesse a sua mente com os seus próprios cuidados, com as suas preocupações. Então, basta um descuido, um desvio, e Satanás e os seus agentes aparecem rapidamente. Deixe-me dar uma explicação. Vamos supor que você está caminhando numa trilha, num caminho qualquer,
e você vê um animal ali morto. Você não sente o odor e logo diz, ele morreu há pouco tempo. Então você passa por ele, mas em 5 ou 10 minutos você volta. E quando você volta, o que você vê? Você vê ali abutres, urubus, aves de rapina em cima daquele animal, disputando suas vísceras em tão pouco tempo. Então você diz, como é que eu não senti o odor e essas aves já estão aí? A natureza delas faz com que elas sintam o odor daquele animal morto rapidamente. E então você começa a responder aquele questionamento. Como é que elas chegaram tão rápido? Como é que eu não senti odor nenhum e eles sentiram? Porque elas são dotadas dessa natureza. Do mesmo modo, Satanás tem uma natureza capaz de sentir o odor, o cheiro da morte, isto é, daquele que se afasta de Deus, daquele que rejeita a ajuda de Deus, antes mesmo que essa pessoa venha perceber. Eles são muito rápidos. Quando um cristão despreza a palavra de Deus e a deixa próxima da entrada do seu coração, logo os agentes do inferno aparecem rapidamente para escondê-la em solo duro. Eles pisam a semente para que ela fique camuflada no solo, de modo que ela não possa ser vista. Compreende? Incansavelmente maldoso, Satanás, ele não suporta que uma única verdade divina abençoe o seu coração. Ele não quer que a palavra de Deus entre para dentro de você. O seu único objetivo, então, é distrair os seus pensamentos para que você não enxergue o Evangelho, não veja o seu poder, a sua potência, a sua glória. Ele impede que você o veja e, consequentemente, que você o aloje na sua consciência, na realidade da sua vida, na transformação que precisa ser feita e, consequentemente, no seu íntimo. Ele traz à sua mente imaginações obscenas, descrenças e distorções grosseiras para destruir qualquer pensamento focado em Jesus Cristo. Ele não quer que você fixe a sua atenção em Jesus Cristo. Isso é um trabalho de Satanás, hein? Que muitos cristãos não percebem. Sabe o que ele faz a seguir? Ao mesmo tempo ele encanta a sua mente, mas logo vem o terror. Lembra o que ele fez com Eva no Éden? Deus não quer que você seja igual a ele. Eva, se você comer deste fruto, seus olhos vão se abrir e você será como Deus. Que encantador, hein? Ser como Deus. Mas bastou uma mordida. Não sou comer inteiro, não. Bastou uma dentada. Pronto. Veio o terror. O homem se contaminou completamente. E o que acontece então? Depois, Satanás escraviza essa pessoa na ignorância de Deus e numa vida cheia de pecados. O que aqueles dois fizeram no Éden? Perderam a consciência de Deus e foram se esconder, tiveram medo dele. Eles não acreditavam, não tinham noção da bondade, do amor de Deus e não tinham noção do perdão. Eles não conheciam o perdão.
Olha aqui, tome muito cuidado. Tome muito cuidado quando você se dispõe a ouvir a palavra de Deus, como neste momento. Além do mais, a semente pisada e escondida ou camuflada no solo duro, ela pode não ser buscada por você, não vista, não enxergada por você, mas ela é vista pelos seus agentes, que querem vir buscá-la, a fim de levá-la para longe, embora, bem para longe da sua consciência e do seu coração. Pouco importa se a semente é devorada por aves grandes ou pequenas, bonitas ou feias, desculpe. Se a palavra de Deus não permanecer no seu coração, não poderá dar frutos. É isto que Ele quer. Que você não se comprometa com Deus por meio da palavra dEle. E, portanto, o diabo estará sempre se organizando, sempre se preparando, criando estratégias de alguma maneira para abafar a palavra de Deus e levá-la embora da sua vida. Em segundo lugar, esteja certo de que Satanás tem o poder para roubar a palavra de Deus. Ele tem esse poder. Tem muitos cristãos tadinhos que pensam que são teólogos, que sabem tudo. Não, Deus não impedirá. Não é o problema de Deus não impedir. Ele lança a palavra. Quem deixa de impedir somos nós. O nosso texto base diz ainda: porém, o diabo chega e tira. O diabo chega e tira a mensagem do coração delas. De quem? Das pessoas, do nosso, do seu, do meu. Jesus não disse que ele chegaria de mansinho e tentaria tirar. Mas Jesus diz que ele chega e realmente tira. Isto é, ele rouba. Você se lembra da declaração de Jesus àqueles falsos líderes? Que isto será um assunto a posteriori. Mas ele disse assim: o ladrão, que é o líder, que age pelos princípios de Satanás, vem para roubar. Roubar o quê? A mensagem de Deus. Depois, matar e destruir. Satanás vê, seus demônios vêm, seus agentes vêm. E depois chegam e conquistam aquela vitória. Qual é a vitória? Roubar a palavra de Deus de você, de mim e das pessoas. A palavra está lá. E o diabo atira tão facilmente quanto um pássaro remove uma semente do solo duro quando ele está ciscando. Aqui em frente à minha janela, eu vejo sempre um pica-pau picando aqui uma árvore seca. E ele vai abrindo o buraquinho e vai pegando lá o seu alimento. Ainda que a semente esteja em solo duro, pisada pelos homens, seus agentes, porque primeiro ele pisa, primeiro ele esconde. E depois vem os outros agentes para tirar, para roubar. E isso tudo é muito rápido. E Jesus usa a metáfora dos passarinhos. Sabe? São assim, agentes inocentes, passarinhos. Oh, piu-piu-piu. Piu-piu-piu. Você põe até o dedinho. Piu-piu-piu. Senta aqui, passarinho. Pronto, ele vem e rouba. É fácil para os pássaros colherem sementes que ficam expostas em um caminho trilhado. Não tem problema nenhum.
Agora, se o solo fosse bom, e a semente tivesse sido plantada por nós, nesse solo, as dificuldades satânicas seriam muito maiores, e talvez ele até ficasse frustrado. Mas nós não plantamos. Nós só queremos os nossos interesses, nós não queremos aprender nada, nós não queremos aprender a andar com Deus. A igreja não quer aprender a andar com Deus, ela acha que andar com Deus é fazer corrente, campanha, novena, frequentar prédios, dar dinheiro para os pastores, ficarem ricos, milionários, comprar gado, avião. É isso. Olha, gente, um coração duro faz o trabalho para o triunfo do diabo. Um coração duro faz o trabalho para o triunfo do diabo em grande medida, pois ele nem precisará usar de violência ou qualquer outra arte, porque a palavra de Deus não recebida dentro da alma ainda está na superfície da pessoa e ele vem e rouba. Uma coisa que você precisa saber: o poder do maligno é fruto do nosso próprio mal. O nosso adversário não é um ser imaginário. Jesus conversou com ele, falou com ele, foi provocado por ele, foi tentado por ele e o venceu. Lá na tentação do deserto da Judéia. A sua existência é real. A sua presença em nosso meio é constante. Às vezes eu olho para cá para apertar o botão do computador para virar a página, viu? A sua presença é constante. O seu poder é imenso. A sua atividade é incansável. Não é à toa que Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, disse assim: nos livra do mal. Que Deus nos ajude e nos livre de todo o mal, de toda a malignidade, dos seus ardis, que nós tenhamos os olhos abertos para enxergarmos essa realidade, a realidade satânica, que pouco é ensinado nas igrejas. É ensinado assim: e vem aqui em nome de Jesus, sai, sai, sai. Você expulsa o demônio de uma pessoa, e se essa pessoa não aprender a enxergar seus ardis, ele volta e traz consigo mais 7. E o estado desta pessoa posteriormente se torna pior do que quando ela foi encontrada pela graça de Deus. Em terceiro lugar, esteja certo, hein, de que Satanás fará de tudo para que você não creia e não receba a salvação de Jesus. No nosso texto base, ainda está escrito, Jesus disse assim: para que não creiam e não sejam salvas. Então, todo esse trabalho de Satanás, de vir rápido e pisar a semente, depois roubar a semente, tirar rapidinho dali, é para que você não creia, não tenha fé, não receba de Deus a salvação. Então, vamos entender uma coisa: o grande temor satânico reside na possibilidade de o homem guardar a palavra de Deus na sua consciência e no seu coração, na essência da sua vida. Você tem que entender o que é consciência. Consciência é a sua realidade, é o modo como você está vivendo, é como você se enxerga. Você tem consciência de quem você é. E o coração é a essência, o seu ardor, a sua vitalidade.
Então Satanás tem medo que a palavra de Deus atinja a realidade da sua vida para transformar e toda a essência domine totalmente você, para que você não creia em Cristo e na salvação plena. A salvação plena se concretizará na eternidade. Eu penso e creio que a salvação, ela só se consumará na eternidade. A salvação que Deus nos dá agora é o poder de nós podermos lutar em Cristo contra a nossa natureza pecaminosa, contra os poderes satânicos e contra o mundo que nos influencia, com uma cultura que se contrapõe à verdade divina. As ações satânicas não temem a religião. Você pode ser um religioso, e daí? Você pode ter regras religiosas, ele também não tem medo disso. Você pode ir na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e depois repetir tudo de novo. Ele não se preocupa. Você pode ler a Bíblia 1 milhão de vezes durante a sua vida, pouco importa. Você pode fazer devocionais, comprar livrinho devocionais, ou estou lendo devocional, leio todo dia devocional. Você pode orar na hora do almoço. Ele não se importa com isso. Ele nem se importa se a sua crença for uma crença superficial. Se a sua crença for superficial em Deus, então pouco importa se você tem religião, igreja, pastor, padre, o bispo, o diabo 4, ele não importa. Eu não quero nem saber. Na verdade, essas coisas são até incentivadas por ele. Ele mesmo diz, vai na igreja. Desde que você não entenda nada, fica lá que nem um pato no deserto. Imagine um pato no deserto. Você vai ser assado. Olha, é com muita constância que nós ouvimos pessoas dizendo que o importante é acreditar em Deus. Você já ouviu isso? Acredite em Deus. Olha, acredite em alguma coisa. Como é importante para o ser humano acreditar em alguma coisa. Acreditar em alguma coisa o quê? Você pode acreditar até numa caneta. Você pega uma caneta e diz assim, eu acredito na caneta, agora é meu Deus. Pronto, acabou. E daí? Outros dizem assim, eu acredito que todo caminho leva ao céu. E um monte de pensamentos e ideias que distorcem as próprias palavras de Jesus, que disse lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a vida única. E ninguém chega a Deus a não ser por Ele. Se o Evangelho, esse glorioso Evangelho que nos foi dado por Deus, permanecer no íntimo, no nosso íntimo ou no íntimo do homem, a tendência é que a fé seja produzida, ela nasça. Ela vem à tona, ela brote. A semente, isto é, o Evangelho que habita no bom solo, brota e produz frutos. O Evangelho sem frutos não é nada. Deixaremos isso para outro dia. O Evangelho, quando eficaz no interior de cada homem, mostrará o quê? O poder e a glória de Deus, gente. Por isso que o Evangelho, quando brota, produz frutos, porque Jesus disse, mostre as suas obras aos homens, para que quando eles a virem, glorifiquem o Pai de vocês
que está no céu. Sem obras, sem ações, quem enxergará Deus? Deus não manda bilhetinho, e-mail, SMS, WhatsApp para ninguém. Somos nós, os mensageiros de Deus, e o diabo quer impedir. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós temos que voltar a acreditar nessas coisas e voltarmos a falar, pregar. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, pode ter certeza que o diabo também vai se aproximar de nós para tentar roubar o que estamos recebendo do Senhor. Nós temos aprendido e já sabemos que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. E o diabo não suporta vê-la perto do pecador. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o elemento promovido pela divindade à igreja, dado à igreja, capaz, o único elemento capaz de ferir o quê? A cabeça de Satanás, os seus pensamentos, as suas estratégias. A Bíblia revela como nós temos que agir. Eu sei que é importante falarmos sobre Satanás, mas muitas pessoas inventam coisas. É o demônio do meio-dia, é o demônio das 9 horas da manhã, depois o das 3 da tarde, das 6, das 9. A cada 3 horas um demônio. Gente, guarda o que eu vou dizer, hein? Guarda bem o que eu vou dizer, hein? Guarde isto no teu coração, hein? Não dá risada na minha cara, não. Mas olha lá, hein? Aprenda como agir. Aprenda a fazer a vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus em um determinado instante, você não precisa nem se preocupar com os planos de Satanás, porque ele já começa a ser destruído pela palavra de Deus que está agindo na sua vida, que o impele a fazer a vontade do nosso Senhor. Você está brigando aí com o teu marido e fica nesse pé de guerra, nessa coisa absurda, envergonhando a família, maltratando os filhos, trazendo traumas, só falando em separação, em angústia. Põe a mão na cabeça, peça a Deus, busque na palavra de Deus como você tem que agir. Pede perdão do que você falou, acentue um foco, olhe para os seus filhos, treine-os em Deus, ame o Senhor e pare de ficar buscando picuinhas, pare de ficar buscando coisas, produtos que alimentem o teu egoísmo, o teu orgulho. Há casais que dizem, eu ganho mais, você tem que me escutar porque eu ganho mais que você. Olha, Deus é maior que o teu dinheiro. A Bíblia até diz que nós mesmos sendo pobres, enriquecemos a muitos. Gente, você está brigando com teu pai e tua mãe, porque ele discorda do seu modo de viver. Para um pouquinho, pensa, eles estão te amando, eles não estão provocando você. Talvez eles não entendam que aquilo seja errado, ou não seja errado, né? Eu não sei nem o que eu falei mais. Bom, enfim, talvez eles estejam equivocados e você esteja certo, entendeu? Muito bem.
Mas você tem que ter paciência. A palavra de Deus diz que você tem que ter paciência, tem que ter calma. Põe o seu foco neles. Ame o seu pai e sua mãe. Honre o seu pai e sua mãe. Tenha paciência e eles vão compreender que há certas coisas que mudaram. Não tente impor pela força, porque isso aí é uma ação satânica. Não é assim. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. O diabo teme a influência da verdade sobre a consciência humana. E se ele puder impedir que o homem escute a palavra de Deus, se ele não pode, se ele não consegue impedir que você escute a palavra de Deus, ele vai tentar impedir você de meditar na palavra de Deus e de estudá-la. Sabia? É isso aí. Você vai na igreja e escuta, que bom, ele não pode impedir, tá bom, você vai lá. Mas depois você sai dali 5 minutos depois, você não pensa em mais nada. Você sequer, eu mando todos os domingos, todas as terças-feiras, as minhas notas por antecipação. Eu mando até com erros gramaticais, porque é tudo feito meio na corrida, depois elas serão corrigidas, mas porque eu quero que vocês tenham em mãos, pelo menos as notas escritas. Eu mando o vídeo, o áudio, o André trabalha aí, depois ele transcreve tudo isso e vai se tornando em livros. Gente, ele não quer que você medite e estude, ele quer que você escute e esqueça. Mas vem cá, convenhamos, hein? Vou dizer no pé do ouvido, hein? Ó, convenhamos, hein? Vou falar de novo, hein? Convenhamos, escute. Já que o diabo odeia tanto a palavra de Deus e procura distorcê-la o tempo todo, cabe a nós reconhecermos o seu extremo valor em nossas vidas e semeá-la com honestidade em toda parte, em todo o mundo, em todo o tempo. Infelizmente, reparemos como muitas igrejas locais e irmãos em Cristo têm desprezado o ensinamento da palavra de Deus. O que isso significa? Que Satanás está agindo por meio dos seus agentes infiltrados na igreja. Pastores que não ensinam a palavra de Deus, que não expõem as Escrituras, mas que só ficam com chavões, com padrões. Oh, hoje Deus vai te curar, hoje Deus vai te dar, creia e receberá, você não sairá daqui sem a tua bênção. O povo bate palma e pula e grita, explode, e no fim é como uma boiada levada ao matadouro. São agentes satânicos. Você conhece a verdade e não está ensinando. Você tem medo que a verdade espante as pessoas. Pelo contrário, quanto mais você ensina, mais essas pessoas vão te honrar, pastor. Quanto mais você se dedicar, mais elas vão te honrar, elas vão te agradecer, porque elas vão ficar cada vez mais fortes. As mentes, os olhos e as mentes vão se abrir. Portanto, a minha esperança é que nós desejemos ardentemente que a palavra de Deus encontre lugar na realidade de nossas vidas e na essência de nossas vidas, que ela controle nossas consciências e o nosso coração. Além disso, que nós não nos envergonhemos da Bíblia em hipótese alguma, em momento algum, e que nós a preguemos e a ensinemos a sua mensagem em tempo e fora de tempo, segundo o conselho do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo.
E quero terminar com esta referência de 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Ele disse: Timóteo, pregue a mensagem, Timóteo. Isto é, a ideia de Paulo é: pregue-a de modo formal e com uma autoridade que deve ser escutada e obedecida. Não é para pregar, você gostou, não gostou? Não, pregue de uma maneira que a pessoa saia dali respeitando. Pregue de modo formal, não é para ficar brincando, não pregue de modo jocoso. E insista em anunciá-la, isto é, faça com que ela esteja acima de tudo, de todas as coisas. Por isso que ele diz, seja no tempo certo ou não, em tempo ou fora de tempo, não importa o momento em que você estiver, a palavra de Deus deve estar acima de tudo. Não deixe o diabo roubar. E ele termina dizendo: Timóteo, procure convencer as pessoas, repreenda as pessoas, anime e ensine com toda paciência. Ensinar com toda paciência. Ensinar precisa paciência. Você sabe muito bem, você que é pai e mãe, o trabalho que você tem para educar o teu filho. Pois bem, irmãos, esta era a palavra que eu tinha no meu coração para vocês no dia de hoje. Confiando que Deus tenha plantado sementes em solos férteis. Quero agradecer ao Pai junto com vocês. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado, Pai, pelo teu amor e a tua graça, pelo modo como o Senhor cuida de nós. Abençoe estas famílias e que nós, Pai, não tenhamos medo de enfrentar o diabo, que nós o resistamos sempre, para que ele fuja de nós, quando nós manuseamos a espada do Espírito. Ó Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dá-nos uma semana abençoada, Pai, para a tua honra e a tua glória. Amém. Se este vídeo foi importante para você, compartilhe-o nas suas redes sociais. Se inscreva no canal da Comunidade Hebron. Todas as terças e domingos nós estamos colocando pregações sobre a palavra de Deus, da verdade, para que você possa crer no Senhor. Se você gostou, não esqueça de dar um positivo. Se não gostou, dá um negativo. Se você quiser colocar as razões de não ter gostado, pode colocar nos nossos comentários. Mas gostaríamos também que você comentasse sobre o que Deus falou com você. Que vitória espiritual você recebeu. Coloque lá como você vai amar mais a Deus e ao teu próximo. Que Deus o abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada e até domingo, hein? Se Deus quiser. Obrigado mesmo por ter assistido a este vídeo. Em nome de Jesus, viu? Fica com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.